Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos iniciando as meditações e exposições no livro do Evangelho que escreveu João Marcos. Aqui com vocês, pastor Eliseu Fausto, e com muito prazer estarei com vocês nos próximos 8 dias. Aproveito esse momento para convidá-los a se apaixonar por esse maravilhoso livro, escrito de uma forma dinâmica, revelando a estadia de Cristo aqui na terra e sua recepção no céu após a ressurreição. Como temos por hábito, vamos mencionar primeiramente alguns pontos primordiais para o nosso entendimento do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João Marcos. A autoria deste Evangelho é atribuída a João Marcos, não por ter alguma menção de ser ele o autor aqui no livro, mas sim por ser reconhecido como o único autor deste Evangelho, de acordo com a tradição desde o tempo dos apóstolos. João Marcos tem um nome duplo, um judeu, que é João, e um romano, que é Marcos. Segundo os historiadores, ele recebeu esse duplo nome porque seu pai era romano e sua mãe judia. A mãe de João Marcos ficou famosa nas Escrituras por causa da ocasião em que Pedro esteve preso e foi liberto por um anjo. E após essa libertação, Pedro foi até a casa de uma mulher chamada Maria, mencionada no texto bíblico como mãe de João Marcos. Essa história está descrita no capítulo 12, versículo 12 de Atos dos Apóstolos. E é esse mesmo João Marcos que esteve na companhia de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Porém, no meio da viagem, desistiu de continuar com eles e voltou para Jerusalém. Essa desistência realizada por João Marcos foi o motivo de um desentendimento entre Paulo e Barnabé, primo de João Marcos, quando ambos desejaram realizar uma viagem de retorno às igrejas por eles fundadas na primeira viagem. E Barnabé queria que João Marcos fosse com eles na viagem, mas Paulo não considerava importante a companhia de João Marcos, pois ele não participou de toda a viagem missionária realizada por eles. Esse desentendimento trouxe a separação de Barnabé e Paulo, mas João Marcos, ainda que tenha demonstrado fraqueza nessa desistência, não perdeu o seu valor no cristianismo, pois, segundo a tradição, foi João Marcos que fundou a importante igreja de Alexandria, no Egito. E o apóstolo Paulo reconheceu posteriormente o valor desse importante homem de Deus, que mesmo tendo fracassado no início do seu ministério, foi muito importante para a igreja cristã. Tudo porque a sua determinação em servir a Deus prevaleceu sobre a sua desistência inicial. João Marcos também é reconhecido como discípulo de Pedro, conforme a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, onde o apóstolo chama João Marcos de meu filho. E segundo alguns estudiosos, este evangelho de João Marcos foi escrito com o auxílio do apóstolo Pedro. Ou seja, os pontos de vistas apresentados por Marcos aqui devem ser recebidos como uma interpretação dos eventos presenciados pelo apóstolo Pedro enquanto caminhava com Jesus. João Marcos escreveu o seu evangelho com o propósito de alcançar pessoas que eram familiarizadas com algumas regiões da Palestina e também com a religião dos judeus, mas que não eram judeus de fato. Eram gentios familiarizados com Israel. Sendo assim, o evangelho de João Marcos se torna um meio termo entre os evangelhos de Mateus e Lucas, porque Mateus escreve para judeus e Lucas para os gregos. Neste evangelho, João Marcos apresenta Cristo, o Filho de Deus, no seu aspecto servil. Falando de outra forma, Jesus é apresentado como o poderoso servo de Deus em sua missão aqui na terra. O Messias, que através do serviço prestado a Deus e um sacrifício expiatório, veio resgatar uma humanidade entregue ao pecado e a si mesma. A data aproximada da escrita do Evangelho de João Marcos é de 64 d.C. Nessa nossa exposição, irmãos, estaremos dividindo em 7 sessões, para facilitar a compreensão e a lembrança das preciosas informações aqui do livro. A primeira sessão daremos o nome de eventos introdutórios.
vai do capítulo 1 até o versículo 13 do mesmo capítulo. A segunda, daremos o nome de O Messias Servindo na Galileia, que vai do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 23. A terceira sessão, daremos o nome de O Messias Servindo na região norte, próximo a Tiro e Sidom, que vai do capítulo 7, versículo 24, até o capítulo 8, versículo 26. A quarta sessão, daremos o nome de O Messias Servindo rumo a Jerusalém. Essa sessão vai do capítulo 8, versículo 27, até o capítulo 10, versículo 54. A quinta sessão, daremos o nome de O Messias Servindo em Jerusalém. Esta sessão vai do capítulo 11 até o capítulo 13, versículo 37. A sexta sessão, daremos o nome de O Messias se entregando ao sofrimento e à morte, que vai do capítulo 14 até o capítulo 15, versículo 47. A sétima e última sessão, daremos o nome de O Messias Exaltado na Ressurreição. E com essa última sessão, o livro é concluído no capítulo 16. Bom, tendo anunciado esses pontos importantes, vamos então mergulhar no aprendizado desse singular livro, de um Messias poderoso, mas que em total humildade veio à terra e serviu pecadores em suas mais particulares necessidades e ainda concede a esses a oportunidade de receberem a graça da salvação eterna. Nesse nosso primeiro dia de exposição, estaremos meditando nos capítulos 1 e 2. No capítulo 1, teremos a introdução do livro e o início do serviço poderoso do Messias na Galileia, chamando seguidores, curando e expulsando demônios. No capítulo 2, veremos o poderoso serviço do Messias sendo demonstrado e a oposição dos líderes religiosos. Vamos então ao capítulo 1. No versículo 1, o evangelista Marcos inicia o seu evangelho com a mais bela declaração que se pode ler. Ele diz: no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Com essa abordagem introdutória, Marcos esclarece a nós, seus leitores, que com a chegada do Filho de Deus, um novo princípio passa a existir. Um princípio que será regido pelo Evangelho, ou seja, essa boa notícia principiada pelo Filho de Deus. E é sobre essa boa notícia que toda a trajetória do Filho de Deus, ou do Messias, estará sendo abordada no seu Evangelho. O que fica evidente nessa declaração é que a mensagem relatada por Marcos nesse evangelho não será uma mensagem de cunho meramente humano, mas uma mensagem tão poderosa que teve início a partir de um ser divino, o Filho de Deus. E para confirmar que esse evangelho tem autoridade divina, duas testemunhas são chamadas para comprová-la aqui no capítulo 1. A primeira testemunha, nos versículos 2 e 3, é o profeta Isaías. Ele profetizou séculos antes a vinda de um profeta que seria uma voz no deserto e anunciaria a chegada deste poderoso ser divino. A palavra deserto nesse texto pode se referir a uma nova era de relacionamento com Deus. Assim como ocorreu nos tempos antigos, quando o povo de Israel no deserto tinha um relacionamento todo especial com Deus antes mesmo de chegarem na Terra Prometida, onde esse relacionamento foi estabelecido. Assim também, essa voz que clama no deserto tem esse valor significativo de anunciar que uma nova era de relacionamento com Deus estava chegando. E a partir do versículo 4 até o versículo 8, o evangelista Marcos chama a segunda testemunha, que na realidade é o cumprimento da profecia predita pela primeira testemunha, João, o Batista, que recebe de Deus a tarefa de anunciar a vinda do poderoso Messias. O modo como João se apresenta não expressa nenhum tipo de admiração ou honra, pois suas roupas são simples e a sua alimentação é atípica. Toda essa apresentação faz com que João relembre um outro personagem nas Escrituras, o profeta Elias, que assim como João, se vestia com pelos de camelo e usava cinto de couro, e Jesus vai mencionar isso posteriormente. A mensagem pregada por essa segunda testemunha chamada pelo evangelista era uma mensagem de confronto, pois o seu batismo só era realizado sobre aqueles que demonstrassem arrependimento. E é esse o ponto que confrontava os seus ouvintes, pois ele estava pregando para pessoas que se autoconsideravam povo de Deus. Mas João insistia com eles que deveriam se arrepender.
Ainda que essa testemunha, João o Batista, chamada pelo evangelista, tinha grande autoridade ao ponto de atrair multidões para o seu batismo, como está escrito, ele estava cônscio e anunciava que após ele viria um muito mais poderoso que ele, tão poderoso que o elemento com o qual esse vindouro Messias batizaria seria com um elemento espiritual e não mais material como João, que usava água. Essa declaração de João confirma a origem divina do Messias em sintonia com o que João Marcos descreveu no início do capítulo, uma origem divina. Agora que João Marcos já apresentou esse novo princípio de relacionamento com Deus através do Messias vindouro, que foi anunciado pelo profeta Isaías e confirmado pelo último profeta, João, nos versículos 9 e 10, o evangelista João Marcos apresenta a realidade do Messias chegando até João para ser batizado. E após esse batismo, algo sobrenatural confirma mais uma vez a sua origem divina. O Espírito Santo pousa sobre o Messias em forma corpórea de uma pomba. O motivo de Jesus, o Messias poderoso, se submeter ao batismo de arrependimento realizado por João tem um sentido muito especial. E o sentido é esse. Esse ser todo-poderoso e divino assume nesse batismo a representatividade de pessoas pecadoras como eu e você. Assim sendo, logo aqui no batismo, o Messias divino e poderoso, como vem descrevendo o evangelista Marcos, assume a sua posição de servo e aceita o batismo de arrependimento. E logo após essa sujeição e obediência aos propósitos, com certeza propósitos divinos, realizado pelo Messias, no versículo 11, a testemunha mais importante deste capítulo aparece em cena: Deus, o Pai. Na realidade, todos os presentes ouviram a voz audível de Deus, declarando que esse Messias obediente, que se sujeitou a um batismo que não era necessário a ele, era o Filho amado, em que ele tinha grande prazer. A essa altura, todas as informações possíveis para que Jesus, o Messias de Deus, fosse confirmado já haviam sido expostas pelo evangelista. E com essa confirmação, o próximo passo que o evangelista quer mostrar aos seus leitores é a tentação pelo qual o Filho de Deus também foi exposto. E nos versículos 12 e 13 temos a revelação que o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus para um lugar deserto, onde havia apenas animais ferozes, e o manteve ali por 40 dias, onde foi tentado por Satanás. Mas os anjos de Deus o serviam ali. A tentação é algo peculiar após uma nova realidade de relacionamento com Deus. Foi assim no Éden, foi assim com Abraão, foi assim com o povo de Israel na terra de Canaã, foi assim com o Filho de Deus, e assim com todos aqueles que Deus o recebe como filho. Mas, ainda que João Marcos não descreva a vitória de Jesus sobre Satanás, como foi descrita pelo evangelista Mateus, como vimos, sabemos que o Filho de Deus venceu a tentação satânica e triunfou sobre o mal. Com esses eventos iniciais, o João Marcos encerra a introdução do livro, deixando claro para nós, seus leitores, que o Messias anunciado pelo profeta Isaías e pregado por João Batista realmente veio e estava na terra. E tendo se submetido ao batismo de arrependimento, simplesmente para nos representar, recebeu a confirmação de ser ele o verdadeiro Filho de Deus, através da voz audível de Deus, e após isso, confirmou o princípio de sua trajetória com a vitória sobre Satanás. A partir do versículo 14, estaremos iniciando a segunda sessão do livro. Sessão essa que nós intitulamos como Messias servindo na Galiléia. Nesse versículo, o evangelista João Marcos relata que Jesus veio para a Galiléia após a prisão de João Batista. É bem possível que Jesus esteve na Judéia nesses momentos iniciais de seu ministério, após o batismo, e só tenha voltado para a Galiléia após a prisão de João por Herodes Antipas. Nos versículos 14 e 15, o evangelista João Marcos nos relata que a mensagem que Jesus Cristo proclamava é uma mensagem inaugural de uma nova realidade, pois ele declara que o tempo está cumprido e convoca todos a se arrependerem e crerem no evangelho que ele está pregando. Com essas declarações, o evangelista Marcos reafirma a certeza de que em Jesus uma nova realidade de relacionamento com Deus estava se iniciando. E a atitude correta para se aderir a esse novo relacionamento era se arrepender e crer.
Essa mensagem de Jesus era de fato uma nova notícia, pois a notícia comum era que se arrepender e praticar obras que demonstrassem arrependimento, como era pregado por João. Mas Jesus não. Ele chama ao arrependimento e depois chama a crer, tornando ele responsável pela manutenção da fé daquele que depositou a confiança nele. Essa é a boa notícia, que o Messias servidor, descrito pelo evangelista Marcos, traz para nós, seus leitores. E que boa notícia! Após o evangelista Marcos apresentar essa nova realidade do Messias, que apregou essas boas notícias aos seus ouvintes, ele passa a relatar nos versículos 16 até o 20, a autoridade com a qual o Messias servidor convoca 4 primeiros discípulos. O Messias servidor, o nosso querido Jesus, ao convocar esses 4 discípulos, declara logo no chamado a missão na qual ele os estava chamando, para ser pescadores de homens. Esses 4 homens deixariam de ser pescadores naturais para servirem o reino espiritual, pescando almas para essa nova realidade de relacionamento com Deus através do Evangelho apregoado pelo Messias servidor. E a resposta desses homens são respostas imediatas de obediência à autoridade do Messias. É bem provável que todos esses recém-chamados discípulos já conheciam a fama de Jesus, talvez pelo testemunho dado por João Batista. Isso nós podemos notar até mesmo no relato, lá do livro do Evangelho, escrito por João, no capítulo 1, versículo 35 ao 42. E esses, logo e sem questionar ou hesitar, seguem o Messias. Bom, irmãos, deixa eu comentar algo com vocês. Eu acredito que vocês que estão lendo o Evangelho escrito por Marcos junto comigo, já perceberam que ele não se prende a detalhes históricos para falar aqui sobre o Evangelho de Jesus. Por exemplo, ele não menciona como Jesus nasceu, ou a sua genealogia, como os outros 2 evangelhos sinóticos mencionam. Não narra como foi a tentação de Jesus, como mencionei. Não esclarece como ou quem prendeu a João Batista aqui nesse texto, primeiramente. Tudo porque o propósito do evangelista João Marcos é relatar aqui no seu evangelho o serviço poderoso prestado pelo Messias aqui na terra. E então ele se prende às atitudes do Messias, deixando alguns detalhes históricos e muitos discursos em segundo plano. Então, não se esqueçam desse detalhe. E se lembrem que o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos é um evangelho dinâmico. Tanto é verdade que normalmente, de um evento para outro, há uma ligação de movimentos. Por exemplo, assim que Jesus chama seus discípulos e eles o seguem, vemos no versículo 21 a declaração: entraram em Cafarnaum. Esse termo, entraram em Cafarnaum, liga o evento do chamamento dos discípulos com o movimento de entrada na cidade. Isso tudo, repito, porque o evangelho escrito por Marcos é um evangelho dinâmico, de movimentos, de ações após ações, de atitudes após atitudes do Messias, o servidor. Vamos seguindo adiante? O evangelista Marcos continua o relato no versículo 21, mencionando que após a escolha dos discípulos, Jesus, juntamente com esses, entram em Cafarnaum, como mencionei, cidade que era próxima ao mar da Galileia, de onde Jesus chamou seus primeiros discípulos. E com eles entra em uma sinagoga num dia de sábado, pois as sinagogas eram abertas nesse dia para o ensino e instrução da palavra. E Jesus recebe a oportunidade para ensinar. Convém notar aqui, queridos irmãos, que Jesus recebeu a oportunidade para ensinar na sinagoga nesse dia pelo motivo de ser comum, nesse período, ouvirem novos ensinos por alguém que se dispõe a ensinar. E quem escolhia esse ensinador ou esse pregador, nessas ocasiões, era o líder da sinagoga. Por esse motivo, Jesus sempre ensinava nas sinagogas, porque sempre tinha algo novo a ensinar. E nesse episódio, o evangelista Marcos destaca alguns pontos importantes sobre o poder do Messias servidor aqui na sinagoga. Primeiro, no versículo 22, aqueles que ouviram Jesus ensinar receberam o seu ensino maravilhados, porque ensinava com autoridade. Precisamos entender o termo autoridade em relação ao ensino dos escribas e fariseus, pois Jesus não se apoiava em algum ensino da tradição como eles, mas ensinava trazendo verdades novas e coerentes, de modo que não havia como contestá-lo.
E também essas verdades eram independentes da tradição. Segundo, nos versículos 23 e 24, relata que havia na sinagoga um homem possesso por Satanás, que, reconhecendo Jesus, começou a revelar quem ele era diante de todos. E aqui, o evangelista Marcos volta a nossa atenção para a compreensão de que Jesus, o Messias, não recebe o reconhecimento apenas daqueles que o ouvem na sinagoga, mas também é reconhecido pelos espíritos maus. Terceiro, nos versículos 25 e 26, Jesus repreendeu com autoridade ao espírito que fala na boca do homem, e esse espírito sai desse homem agitando o corpo dele e emitindo um grande grito. Agora, observe que nos versículos 27 e 28, o evangelista Marcos conecta todos esses eventos ocorridos na sinagoga e descreve a completa admiração daqueles que estavam ali presentes, que contemplaram tanto o ensino de Jesus quanto o poder dele sobre os espíritos satânicos. E então, esses espectadores começam a propagar em toda a Galileia que o Messias, o Filho de Deus, tem muita autoridade e poder. Como é comum, o evangelista Marcos conecta a saída de Jesus com seus discípulos da sinagoga, seguindo em direção à casa de Pedro, onde nos versículos 29 até o 34 descreve uma sucessão de curas miraculosas operada pelo Messias. A primeira pessoa a ser curada na casa de Pedro é a sogra dele, que estava com febre e recebeu a cura através de um toque do Messias. Comecem a observar a partir de agora que Jesus, aqui no Evangelho escrito por Marcos, se utiliza muito do toque na realização de milagres. Ainda que nesse milagre específico, realizado na sogra de Pedro, o Evangelho de Mateus também registra que Jesus tocou nela. Porém, estejam atentos, pois que a maioria dos milagres realizados por Jesus nesse Evangelho será através do toque. Isso é devido à característica servil do Messias apresentada por Marcos. Após ser curada, a sogra de Pedro imediatamente serve a Jesus e seus discípulos. Do versículo 32 até o 34, o evangelista Marcos nos apresenta um evento notório, onde várias pessoas com enfermidades variadas e outras possessas por demônios são conduzidas até a casa de Pedro para serem curadas e libertas. E Jesus curou a maioria delas e expulsou de muitos os demônios. Marcos evidencia nesse trecho que o Senhor Jesus, o Messias, curou desde uma simples febre a quaisquer outras enfermidades. E pelo que se entende no versículo 35, Jesus descansou aquela noite e levantou-se cedo pela manhã, indo a um local onde poderia ficar só para orar. E aqui nesse trecho o evangelista nos esclarece que o Messias, o poderoso Messias, também se dedicava a falar com Deus em oração. Ainda que tivesse todo o apoio dos céus para a realização de suas obras, ele orava. Nos versículos 36 e 37, os discípulos vão até ele e avisam que as pessoas estavam o procurando, com certeza para que novos milagres fossem realizados. Mas, no versículo 38, Jesus decidiu ir a outras regiões da Galileia para pregar e realizar milagres. E segundo o versículo 39, foi exatamente isso que fez. Visitou todas as regiões da Galileia pregando e expulsando demônios. Essa resolução do Messias em visitar outras regiões e não se prender apenas a Cafarnaum demonstra que seu poder precisa ser conhecido e desfrutado em todas as regiões. É isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E o evangelista Marcos quer que percebamos isso. O último episódio que o evangelista menciona aqui no capítulo 1 é sobre a cura realizada por Jesus de uma enfermidade considerada das mais terríveis que existiam na época, a lepra. Perceba que no versículo 40, o evangelista deixa claro que essa decisão do Messias em fazer um tour na Galileia abriu a possibilidade de um leproso se aproximar dele. Convém notar que os leprosos ficavam afastados da civilização e tinham um local próprio. Interessante que o leproso, ao se aproximar de Jesus, se prostrou diante dele, reconhecendo que Jesus podia limpá-lo da lepra. Convém notar aqui, irmãos, que a lepra era considerada pelos rabinos como uma enfermidade incurável. Mas Jesus é apresentado aqui como um Messias poderoso, capaz de curar toda e qualquer enfermidade, desde uma febre até uma lepra. E ele não somente disse, seja limpo. Não, ele estendeu a mão, tocou no leproso e disse, quero, seja limpo. Após curá-lo, Jesus deixou duas observações para que o homem cumprisse, uma negativa e outra positiva. A primeira era negativa.
onde esse homem não deveria contar para as pessoas que Jesus o havia curado da lepra. Com certeza Jesus fez esta observação para que não houvesse um grande alarde, melhor dizendo, sobre a sua fama e assim não pudesse andar livremente. Infelizmente, essa observação não foi cumprida pelo homem, e o evangelista Marcos nos relata, no versículo 45, que por esse motivo, por esse homem não cumprir essa observação, Jesus tinha que se esquivar das multidões. A segunda observação que Jesus mencionou para esse homem era positiva, e nessa o homem deveria ir até o sacerdote e apresentar uma oferta pela purificação da lepra, assim como ordenava a lei em Levítico, capítulo 14. Com certeza, Jesus incentivou o homem a realizar essa cerimônia para que não houvesse nenhum tipo de condenação, nem sobre ele ou sobre o homem, por parte das autoridades religiosas. Vamos entrar agora no capítulo 2. Logo no início do capítulo, no versículo 1, o evangelista relata que Jesus voltou a Cafarnaum e estava em casa. Possivelmente essa casa era a casa de Pedro, onde Jesus esteve no capítulo anterior, como vimos. E quando a notícia se espalha de que ele estava na casa de Pedro, ali uma grande multidão foi até ele. Segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, vieram pessoas de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém para ouvir Jesus. Por esse motivo a casa estava sem espaço algum, como relata no versículo 2. A partir do versículo 3, o evangelista Marcos nos apresenta uma história formidável. Um paralítico que tinha 4 amigos fiéis, que estavam interessados em que ele fosse curado. E essa foi a razão ou o motivo que eles conduziram esse amigo até Jesus. Mas não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão, eles subiram até o teto da casa e desceram o paralítico onde Jesus estava. As casas na Palestina eram feitas de pedras e cobertas com madeiras, palha e barro. Havia do lado externo das casas escadas que possibilitavam acesso ao teto, e foi exatamente essas escadas que os amigos do paralítico utilizaram para ter acesso ao teto e abrir um buraco para descer o amigo. Quando o paralítico foi posto próximo a Jesus, ele ouviu dos lábios do Messias a declaração mais libertadora e poderosa que existia e existe até hoje. Jesus afirmou ao paralítico: seus pecados estão perdoados. Sob essa declaração, o Messias não estava se colocando no lugar de Deus, mas sim revelando a todos os seus ouvintes que o pecado de todo ser humano que crê nele recebe perdão de Deus. Era comum nessa época o entendimento de que toda enfermidade era resultado de pecados. Assim, quando o paralítico ouve que seus pecados estavam perdoados, certamente a sua fé é aumentada e a prisão que o mantinha paralítico se quebrou. A partir do versículo 6, a primeira oposição religiosa contra o Messias se manifesta através dos escribas, que criticam a declaração de Jesus em afirmar que os pecados do paralítico foram perdoados. Mas Jesus sentencia a crítica dos escribas, assegurando a eles que o serviço do Messias aqui na terra também inclui o perdão de pecados. Aqui Marcos revela-nos o poder perdoador e libertador do Messias. E diante de todos que ali estavam, incluindo as autoridades religiosas, Jesus operou esse grande milagre e todos admiravam-se dele e glorificaram a Deus. Após esse evento glorioso, nos versículos 13 ao 17, temos um relato que Jesus, o Messias, foi em direção ao mar da Galiléia e ali ensinava a multidão que o seguia. E nesse trajeto, chamou para ser seu discípulo um homem chamado Levi, ou Mateus, como conhecemos, que mesmo sendo judeu, trabalhava coletando impostos para os romanos, e por esse motivo era considerado pecador. E possivelmente, para celebrar esse chamado glorioso, Levi deu uma festa em sua casa com a presença de Jesus e seus discípulos. E mais uma vez, os líderes religiosos criticam a postura de Jesus de sentar para comer com publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de impostos, como mencionei. Os outros denominados como pecadores aqui no texto eram aqueles que não observavam as tradições impostas pelos escribas e fariseus e nem frequentavam os templos. E no entendimento dos fariseus, Jesus não poderia sentar para comer com esse tipo de gente. Mas a resposta de Jesus é simples. A missão dele na terra era resgatar pecadores. Do versículo 18 até o 22, o evangelista introduz aqui no capítulo uma discussão que houve entre Jesus e os fariseus e os discípulos de João acerca do jejum.
O motivo da discussão era o fato de jejuarem os fariseus e os discípulos de João, mas Jesus não exigisse que os seus discípulos jejuassem. O jejum que os fariseus e os discípulos de João faziam eram jejuns semanais. Poderíamos dizer que eram jejuns meramente rituais. A resposta de Jesus repousa em uma simples e óbvia questão. A nova realidade trazida por ele deveria ser vivida pelos seus discípulos. E essa realidade era algo glorioso, algo que deveria ser celebrado com alegria e prazer, pois o caminho aberto por ele é um caminho de relacionamento amoroso com Deus. E enquanto ele estivesse com eles, estava garantida essa permanente alegria. Jesus deu essa resposta porque a prática do jejum traz consigo aflição e tristeza, atitudes que são incoerentes com o momento vivido pelos seus discípulos. O breve momento que eles deveriam jejuar, como os fariseus e os discípulos de João jejuavam, seria na morte dele, uma coisa que ele já estava prevendo aqui. Logo após João Marcos mencionar essa discussão acerca do jejum, solucionada com uma resposta sobre a autoridade de Jesus, do versículo 23 até o versículo 28, Jesus responde a uma crítica dos fariseus sobre os seus discípulos novamente, reportando-se à autoridade das Escrituras agora. Pois, assim como as Escrituras não condenaram a Davi, que tendo fome comeu no sábado os pães que são exclusivamente dos sacerdotes, assim também os seus discípulos não deveriam ser condenados porque estavam colhendo no sábado espigas para comer, para saciar a fome. Essa declaração de Jesus ensinou aos fariseus que ele, como representante de Deus na terra, tinha autoridade para declarar o que é ou não apropriado a ser realizado no sábado. Por isso ele disse, o Messias também é o Senhor do sábado. Em todo o capítulo 2, o evangelista Marcos nos apresentou 4 oposições das autoridades religiosas ao Messias, 2 diretamente a ele e 2 acerca de seus discípulos. As 2 primeiras oposições acerca de Jesus foram quando declarou que os pecados do paralítico estavam perdoados nele e quando se reuniu na casa de Levi para festejar com ele e seus amigos. E as 2 oposições feitas aos discípulos de Jesus foram porque os discípulos de Jesus não jejuavam e a outra porque eles colheram espigas para comer no sábado. Todas essas oposições relatadas por Marcos foram respondidas sabiamente pelo Messias, comprovando para nós, seus leitores, que o Messias servidor é superior a toda e qualquer liderança religiosa. Aqui finalizamos os 2 primeiros capítulos do Evangelho escrito por Marcos. Que bela apresentação do Messias nós tivemos a oportunidade de contemplar nesses 2 capítulos. Que maravilhosa graça nos concedeu Deus através de Jesus Cristo. Como estávamos antes de conhecê-lo? Quais perspectivas de vida tínhamos? Qual seria a nossa realidade eterna caso não houvesse a manifestação do nosso bendito Salvador? Quão agraciados nós somos em reconhecer o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Devemos, assim como Marcos nos ensinou aqui no princípio do Evangelho, acreditar no poder e na autoridade do nosso bendito Salvador. Devemos viver a nossa comunhão com Deus de forma mais intensa possível, pois o caminho para essa realidade já foi aberto. Jesus abriu, Jesus possibilitou, Jesus tornou real o nosso relacionamento de amor com o Pai Celestial. O que nos cabe é crer, é receber pela fé todos os benefícios conquistados pelo nosso meigo Salvador. Se você ainda não desfruta dessa realidade de paz com Deus, de alegria no Espírito Santo por ser parte do povo de Deus, comece nesse exato momento a crer e perceba que em seu coração haverá uma constante alegria, porque você, a partir do momento que crer, será alcançado com essa paz, que excede todo o entendimento, e não conseguirá se conter, pois o Espírito Santo de Deus vai mover todo o seu interior num movimento que resultará na glória de Deus. É isso. Desfrute, se alegre, tenha prazer em Deus, porque Jesus tudo conquistou por você. Até amanhã, querendo Deus.